Olá, sou o professor Michael Gandhi, professor de Estatística da Uniateneu, Centro Universitário Ateneu, e primeiramente gostaria de agradecê-los por acreditar na instituição. Tenho certeza que o ensino EAD é um ensino com grandes desafios, mas vocês receberam um excelente material e vocês também terão excelentes aulas. Podem contar sempre conosco. Nesta unidade 1, nós vamos iniciar definindo primeiro o que seria a estatística, né? Estatística é um conjunto de técnicas que permite, de forma sistemática, organizar, descrever, analisar e interpretar dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento. Então, sendo bem objetivo, a estatística ela nos dá justamente um norte. Através da organização dos dados, nós conseguimos justamente analisar, interpretar e até, quem sabe, fazer previsões para o futuro. Nessa unidade 1, nós vamos começar primeiro definindo o que seria uma variável, que é o conjunto de resultados possíveis de um fenômeno, ou é a característica ou propriedade da população que está sendo medida. Como, por exemplo, se eu for falar de uma população que seja os moradores de uma cidade, uma variável referente a isso pode ser o número de filhos. Um outro exemplo é se eu falar a respeito dos alunos do curso de administração. A variável pode ser o sexo. Bom, antes de tudo, é necessário que se tenha bem definida quais características deverão ser verificadas, quais características vão ser justamente estudadas, né? Então, por exemplo, alunos de uma escola. Quando eu falo aluno de uma escola, eu estou falando do universo que nós chamamos de universo estatístico, ou seja, toda a população. E dentro da população, nós precisamos definir quais são as características que nós devemos justamente averiguar, que são as características que realmente nos interessam. Essas características podem ser a idade, pode ser o sexo, pode ser estado civil, pode ser a altura. Então, essas características, não é? Elas vão depender muito dos objetivos do estudo estatístico que nós queremos justamente fazer. A classificação dessas variáveis, elas podem ser quantitativas, não é? Quantitativas já vem de quantidade, e essas quantidades elas podem ser discretas ou elas podem ser contínuas, ou elas também podem ser qualitativas, e elas sendo qualitativas, que justamente vem de qualidade, né? Ela pode ser nominal ou ela pode ser ordinal. Então vamos ver agora o que significa cada uma desses tipos de classificação. Bom, as variáveis quantitativas, elas sempre são expressas em números. Então, sempre que nós podemos expressar essas variáveis em números, nós estamos justamente trabalhando com variáveis quantitativas. Um exemplo disso, temos a quantidade de valor de nota de uma moeda, quantidade de sabores de um determinado refresco, duração de uma bateria de um celular ou número de ossos existentes em um animal. Então, tudo que se pode ser medido, nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas. Então, nós podemos trabalhar também com idade, podemos trabalhar com altura, podemos trabalhar com velocidade, certo? Bom, essas variáveis quantitativas, como nós dividimos em duas, não é? Elas podem ser discretas ou elas podem ser contínuas. Então, as quantitativas discretas é quando os valores podem assumir apenas determinados valores e resultam de uma contagem. Perfeito? E outra característica é que o conjunto de valores possíveis que a variável pode assumir é finito ou infinitos
enumeráveis. O que é que significa isso? Bom, quando eu falo, por exemplo, no número de filhos de um determinado casal, esse número ele é um número finito, certo? E são valores, digamos, que são justamente determinados, contados. Então, esse tipo de variável é o que nós chamamos de discreta, né? Como exemplo também podemos citar os valores da cédula da moeda brasileira e número de filhos, certo? Quando as variáveis elas são contínuas, é quando os valores podem assumir pertencem ao conjunto dos números reais. Ou seja, eles podem assumir qualquer valor ou variáveis que são obtidos através de medição. Como, por exemplo, o peso de um paciente. Digamos que nós estamos em um hospital e aí nós queremos fazer uma estatística a respeito do peso. Quando eu falo peso, eu estou falando da massa, né? A massa do paciente. Então, nós vamos ter lá paciente com 57 quilos, paciente com 56, paciente com 89, paciente com 110, paciente com 62,5 quilos. Então, a minha amostra, certo? Ela, digamos assim, ela assume vários valores dentro de uma certa régua. Né? E às vezes, muitas vezes, valores próximos. Então, nós podemos, justamente para facilitar, trabalhar em forma de intervalos. Né? Por exemplo, poderíamos trabalhar quais são os pacientes que têm peso entre 60 e 70 quilos. Então, por que é chamado contínuo? É porque entre 60 e 70 quilos eu posso ter inúmeros valores, né? Ou seja, inúmeros pacientes que têm peso entre 60 e 70 quilos. Outra forma de quantitativas, né? Variáveis quantitativas contínuas é a altura. Podemos trabalhar também a questão do tempo, podemos trabalhar também com notas, podemos trabalhar também com massa. Então, são justamente tipos, né? Exemplos de variáveis que nós chamamos de contínuas. Bom, quando a variável é não numérica ou definida através de atributos, categorias, nós estamos falando justamente das variáveis qualitativas. Então, as variáveis qualitativas nós podemos exemplificar como sexo, religião, naturalidade, cor dos olhos, é justamente atributos que nós não podemos enumerar, nós não podemos trabalhar de forma numérica. Então, esse tipo de variáveis são variáveis qualitativas. As qualitativas, elas podem ser nominais, quando não tem ordenamento nem hierarquia. Exemplo, sexo do paciente da clínica pode ser feminino ou pode ser masculino, ou masculino e feminino. Tipo de convênio utilizado também não tem ordem de hierarquia. Então, são as qualitativas que nós chamamos de nominais. Nós temos também as qualitativas ordinais. Nas qualitativas ordinais, existe uma ordem de hierarquia. Então, como é que se daria isso? Por exemplo, presidente, diretor, gerente. Então, sempre que essas qualidades, né, esses atributos que não são enumeráveis, que nós não podemos justamente transformá-los em números e tem uma certa hierarquia, nós chamamos de qualitativas, né, ordinais. Outra classificação: bom, regular,
ruim, tem uma certa qualidade. Bom, nós temos aqui dois tipos de conceitos que são extremamente importantes para a estatística, que seria o conceito de população e o conceito de amostra. Bom, a população é o que nós chamamos de universo estatístico, né? É justamente o conjunto dos entes portadores de pelo menos uma característica comum que denominamos população estatística ou universo estatístico. Então, aquele conjunto de portadores de uma característica que é comum a algo que será estudado é o que nós chamamos de população. População, nós podemos falar que é todos os entes, né? São todos, ok? Então, se eu estiver estudando uma faculdade, eu tenho que estar população, eu tenho que estar estudando todos os alunos dessa faculdade. Se eu estou querendo estudar um determinado grupo de animais, eu tenho justamente que estudar todos os animais. Bom, conjunto de elementos com pelo menos uma característica comum. Essas características, ela deve delimitar quais os elementos que pertencem à população e quais os que não pertencem. Exemplo, vamos estudar o desempenho dos estudantes em 2020. Qual a população? Todos os estudantes em 2020. Mas a grande pergunta é, como nós podemos definir uma população? Bom, e principalmente, né, a quem interessa este resultado? Então, se o analista dos resultados for responsável, digamos, pelos cursos de sistema da informação, curso de administração e assim por diante, será que interessa a ele o desempenho dos alunos de engenharia? Será que interessa? Né? Então, quando a gente for fazer justamente um estudo estatístico, nós devemos definir realmente qual população deve ser estudada. Então, se eu quero estudar o curso de Sistema da Informação ou qualquer outro curso, eu não posso ir atrás do desempenho, por exemplo, dos alunos de engenharia, né? Então, nós devemos procurar as características que interessam a quem vai analisar os resultados. É isso que importa para nós. Então, eu digo o seguinte, na hora de definir, nós vamos definir os alunos do curso X em 2020. Vamos começar a organizar as ideias. Os alunos do curso X em 2020, que é curso quarto semestre. Opa, eu já fiz uma outra restrição. Agora os alunos que cursam quarto semestre. Então, quando se vai estudar, fazer uma amostra, nós temos que realmente restringir ou delimitar os nossos objetivos, né? A cada item, estamos especificando cada vez mais as características das pessoas a ser observadas, restringindo a população objeto de nossos estudos. Então, isso é importante, você ter clareza do que você vai estudar. Como se faz o levantamento? Bom, definidas as características dessa população, o passo seguinte é o levantamento de dados acerca das características objeto desse estudo, né? Então, pergunta-se, deve-se pesquisar dados de toda a população? Bom, em grande parte das vezes não é conveniente e muitas vezes é impossível. Vamos só pensar aqui. Suponhamos que eu queira estudar todos os alunos da Uniateneu. É muito difícil eu conseguir fazer uma pesquisa com todos os alunos, porque são inúmeros, muitos alunos.
Suponhamos que eu queira fazer uma pesquisa que é a respeito de um determinado mamífero. Eu não vou ter como conseguir fazer essa pesquisa, né? Essa amostra com todos os mamíferos. Então, fazer pesquisa utilizando uma população realmente é algo um pouco complicado. Por quê? Porque na maioria das vezes isso se torna justamente impossível. Bom, então por que isso se torna impossível? Primeiro, tempo. O tempo é imprescindível num levantamento. Então as informações elas devem ser obtidas com bastante rapidez. Precisão. As informações elas devem estar corretas. E quando você tem um número muito elevado, algumas informações elas podem ficar justamente imprecisas. Custo. No processo de coleta, sistematização, análise e interpretação, o custo deve ser justamente o menor possível. E estudar uma população por completo é algo realmente que tem um custo bastante elevado. E a amostra? Bom, nós vimos justamente que a amostra é um subconjunto finito de uma população. Ou seja, a amostra é um pedaço retirado da população. É apenas uma das características referente a uma população. Bom, motivos para se tomar uma amostra. Tipo, exemplo, exame de doença contagiosa. O pesquisador poderia infectar-se e começar a transmitir a doença a todos os entrevistados. Isso aqui é um exemplo de que nós pegamos uma amostra e não a população, não é? Em algum momento o pesquisador podia se infectar e aí, como ele estaria entrevistando toda a população, ele ia justamente transmitir para seus entrevistados. Outro, testes destrutivos. Outro, exame de sangue de um paciente. Imagine realmente se fosse fazer uma amostra, né? Se fosse fazer uma amostra com todos os alunos, por exemplo, da Uniateneu, a qual nós tivéssemos que coletar exame de sangue, como seria isso? Então, por isso que nós retiramos apenas amostras, né? O trabalho extenso que isso ocasionaria, né? E poderia justamente existir aí anotações que fossem justamente erradas. Bom, devemos então delimitar nossas observações a uma parte dessa população. E isto é, a uma amostra proveniente dessa população. Então, por isso que quando fazemos pesquisa, nós não fazemos a pesquisa utilizando população. Nós fazemos pesquisa utilizando justamente uma amostra que representa, né, uma amostra, uma quantidade X que vai justamente representar essa população. Mas nós sabemos que por mais que essa amostra ela represente a população, essa amostra vai conter erros pequenos, mas vão conter erros, mas essa amostra ela representa. Então, como a amostra é um subconjunto de uma população necessariamente finito, pois todos os elementos serão examinados para efeito da realização de um estudo estatístico desejado. Bom, a estatística indutiva, que é inferencial, tira conclusões sobre populações, com base nos resultados observados em amostras extraídas das populações. Então, isso é um dos motivos que uma amostra ele é tão importante.
Porque a estatística inferencial, ela justamente extrapola, a partir de uma amostra, a partir do que se conclui com uma amostra, ela consegue justamente extrapolar as conclusões de uma determinada amostra, né? Concluindo isso para a população. Outra, a partir do conhecimento de uma parte, ou seja, a partir do conhecimento de uma amostra, procura-se tirar conclusões sobre a realidade no todo. E 3, logicamente, a indução não traz resultado exato, dando margem a erro. Então, sempre que for trabalhado, claro, se fosse uma população, nós estaríamos trabalhando com todos os elementos. Então, realmente era para não ter erro. Como é quase impossível trabalhar com uma população, nós trabalhamos com amostras. E nós sabemos que, ao trabalhar com amostra, o resultado ele não será exato. Nós podemos confiar, mas nós temos que ter consciência que nós temos aí margem de erro. Bom, a estatística indutiva, entretanto, irá nos dizer até que ponto poderemos estar errando em nossas induções, com que probabilidade e com que probabilidade. Então, é muito importante, né, justamente na estatística de inferencial ou na estatística indutiva, porque além dela ter um controle, né, sobre a pesquisa, ela também tem um controle sobre a questão do erro da pesquisa, né? Quem nunca aqui ouviu nas eleições, quando saem as pesquisas, né, para as intenções de voto, a pesquisa ser detalhada com a porcentagem de pessoas que votariam, né, em determinado candidato, e no final o anunciante ele justamente fala que essa pesquisa tem uma margem de erro de 2% ou 2,5%, depende justamente da população e da amostra a qual ele está trabalhando, né? Dessa amostra, 2 ou 2,5% de erro, ou para mais ou para menos, né? Que os erros eles têm justamente esse limite, né, para mais ou para menos. Bom, outra, quanto maior a amostra, mais confiáveis serão as induções. Erros grosseiros e conclusões falsas podem ocorrer devido às falhas na amostragem. Então, a amostra, né, a quantidade da amostra, ela também diz muito sobre a questão da confiabilidade da pesquisa, certo? Logicamente, se você está estudando uma determinada população e você vai justamente colher os dados do maior número de indivíduos dessa população, logicamente você vai tentar deixar essa amostra mais confiável, digamos assim, certo? Só que, a partir de um certo ponto, essa confiabilidade ela não muda tanto. Por quê? Porque você não vai conseguir chegar à população total. Você sempre terá apenas uma amostra. Então, nós devemos justamente calcular qual, digamos assim, que seria o limite máximo para um erro aceitável junto a essa amostra. Então, repetindo, a população, né, é uma coleção completa de todos os elementos que nós vamos estudar, e a amostra é um subconjunto desta população. O que seria o censo? O censo é uma coleção de dados relativos a todos os elementos
de uma população. E para isso, nós precisamos justamente fazer uma amostragem. O que é que seria a amostragem? A amostragem é uma técnica especial para recolher amostras que garante, tanto quanto possível, o acaso na escolha. Então, você fazer uma amostragem, você não vai fazer uma amostragem escolhendo quais são os elementos da sua amostra. Você vai usar de forma científica, não é? Mas de forma empírica, como você deve justamente separar sua amostra para que você tenha uma determinada confiabilidade em relação a essa sua amostra. Ok? Bom, cada elemento da população passa a ter a mesma chance de ser escolhido, o que garante à amostra um caráter de representatividade. Né? Então, quando ele fala que cada elemento passa a ter a mesma chance de ser escolhido, isso significa que cada elemento tem a mesma probabilidade de ser escolhido. É o que nós chamamos de, na probabilidade, nós chamamos de experimento aleatório. São experimentos, né? Um experimento aleatório é um experimento ao qual você pode repetir várias vezes, mas não pode garantir qual será o resultado. O resultado pode ser repetido, mas o resultado ele também pode ser diferente. Então, você não garante o resultado. Nós temos justamente os experimentos aleatórios, né? Então, ter a mesma chance é justamente nós termos a mesma probabilidade. Bom, então nós temos aí dentro das técnicas de amostragem, nós temos 3 principais. Quais são elas? Primeiro, casual ou aleatória simples. Nós temos também a técnica proporcional estratificada e temos justamente a técnica sistemática. Na amostra casual ou aleatória simples, os elementos da população são sorteados por meio de um dispositivo aleatório qualquer, equivalente a um sorteio lotérico. Observação: uso da tabela de números aleatórios. Então, por exemplo, se eu tenho 100 funcionários e desses 100 funcionários eu tenho que escolher 10, por exemplo, então cada um guardaria um número, né, de 1 a 100, já que eu tenho 100 funcionários, e esses 10 funcionários eles seriam escolhidos através de sorteio. Por que eles seriam escolhidos através de sorteio? Justamente para que não tenha a chance, não é? A chance de você escolher por uma determinada característica um elemento da sua amostra, né? Suponhamos que você esteja dentro de uma empresa, dentro de um chão de fábrica, querendo fazer uma pesquisa sobre satisfação dos colaboradores. E aí, se você não fizer por sorteio, se você escolher, possa ser que você escolha, né, apenas aqueles colaboradores que vão falar bem, né, ou do líder ou da empresa, certo? Através da escolha, não. Através do sorteio, não. Digamos assim, essa escolha, ela será
aleatória. Essa escolha, ela será, digamos assim, não dirigida. Então nós podemos justamente, através dessa amostra casual, né, ou aleatória, termos um registro fidedigno, né, do que está se passando justamente nessa empresa. Então, essas formas de escolha, elas não são, digamos assim, não são à toa. São justamente para que a gente possa ter mais confiabilidade, certo? E ter uma amostra mais heterogênea do que do elemento, né? Ou dos motivos a qual estão sendo estudados. Então isso é muito, mas muito mesmo importante. Bom, outro tipo de amostra é o que nós chamamos de amostra proporcional estratificada. Então, como o próprio nome já está falando, né, nós vamos trabalhar com uma proporção extraída, né, dessa minha população, a qual quero formar apenas uma amostra. Então, muitas vezes a população se divide em subpopulações, que é o que nós chamamos justamente de estratos. A amostra estratificada obtém elementos da amostra proporcional ao número de elementos de cada extrato. Exemplo, população que eu vou estudar seriam os alunos de uma escola. A variável a ser estudada seria a altura, por exemplo. Então, queremos uma amostra de 10% da população, considerando que existe variação de altura quando se considera o sexo do indivíduo. Suponha que temos 90 alunos, a nossa população, pelo exemplo, é 90 alunos, dos quais 54 sejam meninos e 36 sejam meninas, certo? Então, desses 90 alunos, eu quero uma amostra de 10%. Então, eu tenho que ter 9 alunos que vão satisfazer justamente essa minha amostra. Então, eu poderia simplesmente calcular 10% dos 90 e escolher aleatoriamente, não é? 9 alunos por sorteio. Ok? Então seria o quê? Um sorteio, seria uma escolha simples, uma escolha aleatória simples. Mas o que é que acontece? Nessa minha amostra, nessa minha população de 90 alunos, eu já tenho os extratos referente a esses alunos. Mas, professor, o que é que seriam esses extratos referente a esses alunos? Ora, ele fala justamente que tem uma população do gênero masculino de 54 e do gênero feminino, né, do sexo masculino 54 e do sexo feminino 36. Então essa população, ela já tem uma certa divisão. E a minha amostra, olha aqui qual é o objetivo desse tipo de amostragem. Essa minha amostra, ela tem que continuar promovendo essa proporção. Essa minha amostra, ela tem que continuar promovendo essa proporção. Então, eu vou calcular, se eu quero 10%, então eu vou calcular 10% de 54,
que dá 5,4. E eu vou ter aí justamente 5 elementos na minha amostra, não é? Por que 5, professor? Porque, como é 5,4, eu escolho para menos, certo? Se for 5,5, 5,6, 5,7 até 5,9, seria para mais. Já no sexo feminino, 10% de 36 dá 3,6. Então, escolho para mais. Então, dá 4. Notem, 5 com 4, nós temos aí os 9 elementos da minha amostra. E esses 9 elementos da minha amostra, eles ficam ainda proporcionais. Proporcionais a justamente a estratificação que eu tinha. Suponhamos que eu fizesse aí separasse de forma essa amostragem, onde eu escolhesse 7 meninos e 2 meninas. Eu não estaria de acordo com a proporção de representatividade que tem na minha amostra. A minha amostra diz que eu tenho uma representatividade de meninas em torno de 40%, né? Eu tenho uma representatividade de meninas em torno de 40%. Então, eu tenho que continuar com essa representatividade, ou então, pelo menos, próximo a essa representatividade. Eu não posso fugir disso. Então, isso é muito, muito importante, certo? Suponhamos que eu estivesse, essa minha amostra aqui estava referente a 90 alunos, mas suponhamos que eu tivesse 250 alunos. 250 alunos e eu queria escolher apenas 40 alunos dos 250 e eu quero escolher justamente 40 alunos. Vou colocar aqui, né? Suponhamos que eu tenha 250 e eu queira escolher justamente 40 alunos, certo? Ora, só que eu tenho uma turma 1, uma turma 2, uma turma 3, uma turma 4, uma turma 5 e uma turma 6. Aí na turma 1 eu tenha 30 alunos. Suponhamos que na turma 2 eu tenha 40 alunos. Aí suponhamos que na turma 3 eu tenha 50 alunos. Suponhamos que na turma 4 eu também tenha mais 50 alunos. E aí na turma 5 eu tenha em torno de 40 alunos. Então nós temos aqui 100, 180, 210. Então na turma 6 eu também tenho que ter 40 alunos, não é? Então, o que é que acontece? Eu vou querer tirar daí uma amostra. Apenas de 40 alunos. Eu tenho que manter a proporcionalidade a qual estão divididas essas salas. Suponhamos aí que eu tenha justamente 6 salas, não é? Então, se eu pegar 40 e dividir por 250, vai dar mais ou menos 16
por cento. Se eu pego 16% e multiplico por 30, vai dar 4,8. Então aqui eu vou ter justamente o que? Uns 5 alunos. Se eu pego 40% ou 16% de 40, eu vou ter 6,4, né? Eu vou ter 6,4. E se eu pego 16% de 50, ó, aqui justamente vai dar 8 fechado, né? Então, eu vou ter o quê? 40 vezes 16, que dá 6,4. Então, aqui, ó, eu vou fechar em 6, aqui em 6 e aqui em 6 também. Então, vamos somar aqui, né? Eu tenho 5 alunos, mais 6 alunos, mais 8 alunos, mais 8 alunos, mais 6 alunos, mais 6 alunos, 39. Tá faltando justamente mais um aluno para que a gente possa fechar os 40. Bom, como nós percebemos, 40 dá 6,4. E esse justamente esse quebrado, né? Que tinha tanto no 30 quanto nos 40, é que fez sobrar justamente esse aluno. Então, pode ser até o primeiro, né? Um desses 40, nós podemos aumentar mais um aluno, justamente para fechar os 40 alunos de nossa amostra. Perfeito? Bom, então isso é justamente a gente trabalhar com uma amostra estratificada, mas de forma proporcional. Perfeito? Bom, usando a tabela de números aleatórios, podemos definir os elementos a serem selecionados, né? Isso também dentro de cada amostra, certo? Aí ainda tem justamente a segunda parte, né? Eu tenho 30 alunos na turma 1, só que eu vou escolher 5. Como é que eles serão escolhidos? Eles vão ser escolhidos de forma aleatória, né? Justamente por sorteio, como nós fizemos na amostra simples, certo? Então, por mais que a gente faça a amostra proporcional estratificada, nós temos sim que fazer o sorteio após essa separação. Bom, a amostra sistemática. Na minha amostra sistemática, é quando os elementos de uma população já se acham ordenados. Exemplo: prontuário médico, linha de produção, prédios de uma rua, etc. Então eu vou tirar uma amostra, só que essa amostra ela já está organizada, né? O que é que nós devemos fazer? Apenas a seleção. Então a seleção de elementos pode ser feita por um sistema definido pelo pesquisador. Exemplo: selecionar todas as casas de número par de uma rua. Então, isso é o que nós chamamos de amostra sistemática. Então, pessoal, né, nessa nossa primeira unidade, né, nós definimos o que seria justamente a estatística, nós definimos o que era justamente uma variável e os tipos de variáveis quantitativos e variáveis discretas. Nós definimos o que seria uma população e o que seria uma amostra, e definimos também o que seria como justamente escolher essa amostra de forma simples, estratificada ou sistemática, certo? Essa nossa unidade 1
de Estatística, aqui com o professor Michael Gandhi. Gostaria novamente de parabenizá-los por ter escolhido a Uniateneu como centro universitário para realizar os seus estudos, certo? Tenha certeza que todo o material disponibilizado para vocês é um material que justamente tem o objetivo de trazer de forma fácil, objetivo, o conhecimento, no caso aqui, sobre estatística. Muito obrigado e até a próxima unidade.